Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. 80º dia de 100. 80 de 100 para a glória de Deus. Tudo pela graça. Nós vamos ler Isaías. Vamos terminar o livro de Isaías, né? Profeta maior, que vai do capítulo 65 ao 66. Aí na sequência nós já entramos no profeta Jeremias, do capítulo 1 ao capítulo 6. Amém? Aí depois nós vamos para Hebreus. Do capítulo 4. Do capítulo 4, nós vamos ler Hebreus 4, 5 e 6. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Isaías, do capítulo 65 ao 66. Deus promete ouvir a oração e conceder bênçãos aos seus servos. Mas antes, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nos dá graça, nos dá força para iniciar esta leitura. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ensina, nos capacita a fazer a Tua vontade, a ler a Tua palavra, nos faz entender a cada dia, ministra no nosso coração, nos ensina a fazer uma exegese, uma interpretação, meu Pai, usando o contexto corretamente da Tua palavra, meu Pai. Nos ensina, nos capacita, desvenda, meu Pai, tira as vendas dos nossos olhos para que possamos contemplar a Tua palavra, a Tua lei, meu Pai, entender a Tua lei, em nome de Jesus. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por eles, que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome. E eu disse, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face, de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos e comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos. E dizem, retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Esses são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo o dia. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei sim. Deitar-lhe-eis a recompensa no seu seio. As vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhe tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto em um cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que os não destrua todos, e produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Sarão servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado para o meu povo.
que me buscar. Mas a vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna, e que misturais vinho para o destino, também vos destinarei a espada, e todos os encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que é mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Jeová: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome, e que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão, por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo, e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. E deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Jeová vos matará, e a seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas, estão encobertas diante dos meus olhos, porque eis que eu crio céus novos e nova terra. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Por quê? Eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Eu vou repetir. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Olha só. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. E o leão comerá palha com o boi, e o pó será comida da serpente. Não fará mal nenhum, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e que lugar seria do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degola um cão. Aquele que oferece uma oblação, como aquele que oferece sangue de porco. Aquele que queima incenso, como aquele que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu requererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal
aos meus olhos, escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouve a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam, por amor do meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz a um filho. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Poderia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião está de parto e já deu à luz a seus filhos. Forte, né? Quem viu coisa semelhante? Poderia fazer uma nação nascer em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião está de parto e já deu à luz a seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor: geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus: regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que amais, enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis do peito das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória das nações como um ribeiro, que transborda. Então mamareis ao colo, vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos serei consolados. Isso vereis, e alegrar-se-á vosso coração, e vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória, os seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins, um pós outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem e que ajuntarei todas as nações e línguas e verão a minha glória, e porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos e em carros, e em liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também dele tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova até outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. O seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Jeremias, profeta Jeremias.
a vocação e a primeira visão de Jeremias. Concluímos Isaías, agora vamos entrar no livro de Jeremias. Palavra de Jeremias, filho de Uquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor, segunda vez, dizendo: Que és que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda no norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono, entrará das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de todas a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e diz-lhe tudo quanto eu te mandar, não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Lindo isso, né? Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Jeremias capítulo 2. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, do amor dos teus desposários, quando andava após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias das suas novidades. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava,
e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricavam contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andavam após os que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Porquanto passai as ilhas de Quitim, e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem e vede, sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente dissolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades a mim. Me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Acaso, ó Israel, um servo ou um escravo nascido em casa, porque pois veio a ser presa, os filhos de leão bramaram sobre eles, e levantaram a sua voz, e puseram a sua terra em assolação, as suas cidades se queimaram, e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofá e de Tefles te quebraram o alto da cabeça. Porventura, não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guia pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Síria, para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Quando eu já muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, dizia tu, nunca mais transgredirei, contudo, em todo outeiro alto, e debaixo de toda árvore verde te andas, encurvando e rompendo. Quando eu já muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, e eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tomaste para mim uma planta degenerada de vide estranha? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará grávida diante de mim, diz o Senhor Jeová. Como dizes logo, não estou contaminado, nem andei após os balins. Vê o teu caminho no vale. Conhece o que fizestes, dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos. Jumenta montesa, acostumada ao deserto, e que, conforme o desejo da sua alma, sorve o vento. Quem impedirá o seu encontro? Todos os que a buscarem não se cansarão, no mês dela a acharão. Evita que o teu pé ande descalço, e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança. Não porque amo os estranhos, é após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, que dizem ao pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me gerastes, porque me viraram as costas, e não o rosto, mas no tempo do seu aperto dirão, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizestes para ti, que se levantem e se te podem livrar no tempo da tua tribulação? Porque os teus deuses, ó Judá,
são tão numerosos como as tuas cidades. Porque disputais comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas, como um leão destruidor. Ó geração, considerai-vos a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Uma terra na mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, desligamo-nos de ti, nunca mais a ti veremos. Porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias, como ornamentos o teu caminho, para buscares o amor, de sorte que até as malignas ensinaste os teus caminhos. Até nas orlas das tuas vestes se achou o sangue da alma dos inocentes e necessitado. Não cavei para o achar, pois se vê em todas essas coisas. E ainda dizes, estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei, porque te desvia tanto, mudando teu caminho. Também do Egito será envergonhada, como foste envergonhada da Síria. Também daqueles sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou as tuas confianças, e não prosperarás com elas. Capítulo 3. Eles dizem, se um homem despedir uma mulher, e ela se ausentar dele, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de toda aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes. Olha. Tu te maculaste com muitos amantes. Mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas para eles, como árabe no deserto. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva tardia. Mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não me invocarás, dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más, e nelas permaneces. Disse mais o Senhor, Israel e Judá são exortados a arrepender-se com a promessa de redenção. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto, e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fez tudo isso, volta para mim, mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. Vi que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pedaço de madeira. E contudo, nem por tudo isso voltou para mim, a sua aleivosa irmã, Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse, já a rebelde Israel justificou, mas a sua alma do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregou essas palavras para a banda do norte, e disse, volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade. Que contra o Senhor teu Deus transgredistes. Estende os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore verde, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes,
diz o Senhor, porque eu vos desposarei, e vos tomarei a um de uma cidade, e a dois de uma geração, e vós levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhe virás ao coração, nem dela se lembrarão, nem o visitarão. Isso não se fará mais. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança do exército das nações? E eu disse, Pai, me chamarás, e de mim te não desviarás. Deverás, como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro. Assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor, o nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deverás no Senhor, nosso Deus, está a salvação de Israel. Porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais, desde a nossa mocidade. As suas ovelhas, as suas vacas, os seus filhos, as suas filhas, jazemos na vossa vergonha. Estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor, nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor, o nosso Deus. Capítulo 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás, se tirares as tuas abominações de diante de mim, e não darás mais vagueando. Jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo, na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeais entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, e tirai o prepúcio do vosso coração. Ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem apague, por causa da malícia das vossas obras. Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém, dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes, arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa, não pareis, porque eu trago um mal do norte, uma grande destruição, já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor das nações, ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habites nelas. Por isso, cingi-vos de panos de saco, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então disse eu, Senhor Jeová, verdadeiramente trouxeste grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo, terei paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém, um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para alimpar. Um vento virá a mim, de grande veemência. Agora também eu pronunciarei juízo contra eles,
Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta. Seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Porque uma voz anuncia desde Dan e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei ouvir contra Jerusalém. Vigias vêm de uma terra remota e levantarão a sua voz contra a cidade de Judá, como os guardas de um campo. Eles a rodeiam, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade, que de tão amargosa te chega até o coração. Estranhas minhas, estou ferido no meu coração, o meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra, quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já me não conhece, são filhos nécios e não inteligentes, sábios são para mal fazer, mas para bem fazer nada sabe. Nécios e não inteligentes, sábios são para mal fazer, mas para bem fazer nada. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinha a sua luz. Observai os montes, eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que o homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada, de todo, porém, e não consumirei. Por isto lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão. Porquanto assim o disse, assim o propus, e não me aprendi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fugiram todas as cidades, entraram pelas nuvens e subiram pelos penhascos. Todas as cidades ficaram desamparadas, e já ninguém habita nelas. Agora, pois, que fará, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com o antimonio de balde, te farias bela. Os amantes desprezam e procuram tirar a vida, porquanto ouço uma voz como de mulher que está de parto, uma angústia como de que está com dores do primeiro filho, a voz da filha de Sião ofegante, que estende as mãos, dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achei alguém, ou se há um homem que pratique justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam: vive o Senhor, de certo falsamente juram. Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade. Feriste-os e não lhe doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse: deveras estes são uns pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, se comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades, qualquer que sair dela será despedaçado.
porque as suas transgressões se multiplicaram, multiplicaram-se as suas apostasias. Olha só. Multiplicaram-se as suas apostasias. Como vento isso te perdoaria? Teus filhos me deixaram a mim e juraram pelos que não são deuses, depois de os eu ter fartado. Adulteraram em casa de meretrizes, se ajuntaram em bandos, como cavalos bem fartos, levantaram pela manhã rinchando, cada um a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar essas coisas? Diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros, destruí-os, não façais, porém, uma destruição final. Tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. Porque aleivossimamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negam ao Senhor e dizem, não é Ele? E nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos a espada nem fome. Até os profetas se farão como o vento, porque a palavra não está com eles. Assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto dissestes tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são valentes. E comerão a tua cega e o teu pão, que haviam de comer teus filhos, e tuas filhas comerão as tuas ovelhas. As tuas vacas comerão a tua vide, a tua figueira, as tuas cidades fortes em que confiavas. Abatê-la-ãos a espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que quando disserem, por que nos fez o Senhor, nosso Deus, todas essas coisas, então lhe dirás, como vós me deixastes, e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, ouve agora isto, ó povo louco, e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouves. Não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar? Olha só que forte. Que pus a areia ao limite ao mar. Ó, Deus colocou a areia por limite ao mar. E por ordenança eterna, que ele não traspassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que dá chuva à temporã, à tardia, e a seu tempo as semanas determinadas da cega, nos conserva. As vossas iniquidades desviam essas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um espiando como se escapam o passarinheiro. Armam laços perniciosos, com que prendem os homens, como uma gaiola cheia de pássaros. São as suas casas cheias de engano. Por isso engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se, alisam-se, ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor, não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes dominam pelas mãos deles. O meu povo assim o deseja.
O meu povo assim o deseja. O que farei no fim disso? Glória a Deus. Então aqui nós vamos concluir aqui, depois a gente continua a segunda parte, tá bom? Aí eu leio o capítulo 6, nós vamos para Hebreus. Amém? Aqui nós vamos continuar depois na segunda parte. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço. Obrigado por este momento, por esta oportunidade, meu Pai. Por realizar esta leitura, Senhor Jesus. Essa primeira parte, 80 de 100. Obrigado em nome de Jesus. O rebelde, hein?